Poema Sujo, o Poema Sujo foi escrito em 1975, quando eu estava exilado em Buenos Aires. Eu tinha estado antes em Santiago do Chile, quando derrubaram Allende. Depois eu fui para o Peru, de Lima, no Peru, eu vim para Buenos Aires. Fui para Buenos Aires. O golpe militar, que já tinha derrubado o presidente no Brasil, já tinha derrubado no Chile, começou a se organizar lá em Buenos Aires. Então eu vi que a situação ia complicar para mim. Eu imaginei ir para a Europa, porque o resto da América Latina era tudo ditadura, né? Então, mas meu passaporte estava vencido, eu fui à Embaixada do Brasil para pedir a renovação do passaporte. Ele não só não queria me dar o passaporte, não, como disseram que o meu passaporte estava apreendido. Aí eu falei, passaporte é propriedade minha. Se vocês apreenderem meu passaporte, eu vou à imprensa denunciar vocês. Aí eles me devolveram o passaporte com um carimbo desse tamanho em todas as páginas. Então era absolutamente inviável usar aquele passaporte para qualquer coisa. Então eu voltei para o meu apartamento, sem saber o que fazer e preocupado com o golpe militar que estava se preparando. Não sabia o que ia acontecer comigo ali, né? E o Poema Sujo, ele nasceu assim, como a última coisa que eu poderia escrever. Isso foi em maio de 75 e eu entrei num estado de transe que durou vários meses, até outubro de 75, quando eu terminei o poema. Alguns meses depois, o Vinícius de Moraes apareceu lá em Buenos Aires fazendo um show com um grupo aí de brasileiros e tal. Eu fui ver o show e tinha conversado antes com Augusto Boal, que também estava exilado lá em Buenos Aires. Falei, Augusto, o que você acha da gente convidar o Vinícius para vir jantar aqui na tua casa? A gente conversa com ele, bate um papo e tal. O Boal falou, tudo bem, fala com ele. Se ele quiser vir, é ótimo e tal. Durante o jantar, o Boal falou ao Vinícius, olha, o Goulart escreveu aí um poema muito longo, segundo ele falou aí, mas ele não quer mostrar para ninguém. Eu falei, não se trata de que eu não quero mostrar. Eu só tenho uma cópia do poema, ainda estou trabalhando em cima do poema. O Vinícius falou assim, não, então vamos marcar uma noite aqui e você lê o poema. Eles convidaram algumas pessoas e o Vinícius ficou muito comovido. E quando eu terminei de ler, ele falou assim, eu quero levar esse poema para o Brasil. Eu falei assim, mas como? Eu não tenho cópia, esse aqui está tudo rabiscado. Falou, não, eu quero levar na sua voz. Assim como você leu aqui, vamos gravar e eu levo gravado. No dia seguinte, na casa do Boal, foi um neto do Vinícius lá com o gravador e tal, e aí gravamos o poema. E o Vinícius trouxe o poema para o Brasil. Antes do poema ser publicado, o Vinícius convidou uma série de pessoas para a casa dele para ouvirem o poema. E aí o poema foi assim, repetido em reuniões. Então o Enio da Silveira, que era o dono da editora Civilização Brasileira, que era meu editor, ao ouvir o poema, disse que queria publicar o poema imediatamente. Falou isso com a Tereza, que era minha mulher, e a Tereza foi a Buenos Aires, e eu então dei a ela uma cópia do poema para o Enio editar. Isso já é em 76, o poema foi editado. Dada a repercussão que ele teve aqui, ele contribuiu para a minha volta, porque eu me animei a voltar no ano seguinte, imaginando que eles dificilmente, depois da repercussão que tinha tido o poema, etc., na imprensa, que eles teriam coragem de fazer alguma coisa comigo, né? Escrevi uma carta
para o jornal, a sucursal do jornal onde eu trabalhava aqui no Rio, e pedi que eles avisassem o serviço de informação do Exército do que eu estava chegando. Mas isso para impedir que eu fosse sequestrado. Quer dizer, eu podia chegar no galeão ou chegar em casa e ser sequestrado, desaparecer como outros haviam desaparecido. O dia que eu cheguei, estava lá uma quantidade de gente. Estava lá Chico Buarque, estava lá gente de pintores e escritores, e naturalmente a Tereza, minha mulher, que foi me buscar em Buenos Aires. Nós viemos juntos, já no Galeão. Estava escrito assim: José de Ribamar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Aí a Tereza falou: e olha o que está escrito ali. Eu falei: pois é. Então você vai lá avisar o pessoal que vão me prender, né? E eu fiquei ali esperando o que ia acontecer, mas eles não me prenderam, não. Pela presença, a quantidade de gente que estava lá, e gente conhecida, eles acharam melhor não me prender. Eles me prenderam no dia seguinte. Quando eu estava na praia lá, já em Ipanema e tal, aí chegou um aviso de que o serviço de informação tinha ligado para o jornal dizendo que queria que eu fosse lá, no SNI. Aí me levaram para uma sala lá, né? Me interrogaram mas depois me soltaram e eu vim para casa e tal, tudo bem, não aconteceu nada. Então foi isso, o poema me ajudou a voltar, né? A história é essa.